Bom dia, pessoal. As principais forças, né? Nós temos aí, uma delas é a força peso. Força peso. E assim como todas as outras forças, ela é medida em Newton. Tá? No caso, eu vou botar aqui, ao invés de botar a unidade dela, eu vou botar como a gente simboliza a força peso. Deu melhor. A força e um P pequenino. É a força peso. Tá? A unidade de medida no SI, né? A unidade do SI é o Newton. Certo? A força-peso, antes de iniciar a explicar o que ela é, eu tenho que diferenciar para vocês o peso da massa. Não lembro se já falei na turma de vocês, já falei em outras turmas. O peso não é a mesma coisa da massa, não, tá? Quando você sobe numa balança, você ali não está medindo o seu peso, está medindo a sua massa, tá? Se você sobe lá na balança, aqui, marca 60, no caso, você pode observar que não é 60 newton, é 60 quilos. E quilo a gente sabe que é a unidade de massa. Que texto, Gisele, digitou aí agora? A imagem tá boa para você, Rebeca? Não, mas é para ouvir. Eu vou, por enquanto, eu vou ouvir. E eu tô com a internet e com os dados ligados. Tô com os dois. Mas aí só funciona um, né? Só funciona um por vez. Vou botar só os dados aqui. Eu liguei os dados também. Se pega. É porque depois da aula que eu tive com vocês, eu não tive aula com o outro mais. Eu não sei se é só na turma de vocês que tá assim, não. Mas vamos tentar aqui, né? Então, o peso é diferente da massa, tá? A massa é uma coisa, peso é outra coisa. Ah, mas que outra coisa é essa? Ó, a massa, ela realmente é a sua massa corporal. Está referente a qualquer corpo que ocupe um lugar no espaço, possui uma massa. Tá? Se você pegar uma caneta, ela tem uma massa. Você tem uma massa. Um caderno tem outra massa. Tá? Aquilo que você diz, que você comumente chama de peso, na ciência, na física, a gente chama de massa. Tá? É diferente. Que é medida em quilogramas. Precisa dar para saber pela unidade de medida, né? Que é o quilograma. Já sabe que é a massa. Certo? O que vem a ser o peso? O peso é a massa de um objeto que está sofrendo a ação, que está sofrendo uma aceleração da gravidade. Você sabe que na Terra, em qualquer lugar da Terra, tem a ação da gravidade. Então, se colocou aqui um objeto, a massa dele é 60, porque antes de você colocar ele, a balança ela já estava sentindo a aceleração da gravidade antes de colocar o objeto. Ela já estava com a ação da gravidade e estava medindo zero. Por isso ela não vai contabilizar a gravidade aqui. Quando você colocar aqui, vai mostrar 60. Isso é só a sua massa. O peso, ele é a massa de um objeto vezes a aceleração da gravidade. Vezes a aceleração da gravidade. Que eu já mencionei que na Terra
é de 9,81, que a gente arredonda aí para 10, tá? É aproximadamente 10. Então, se você sobe na balança, a sua massa lá deu 60. A sua massa deu 60 quilogramas. Vezes, vamos considerar a aceleração da gravidade como 10. Vezes 10, tá? O seu peso ele vai ser 600 newton, tá? Força, peso, quando eu falo de peso, estou me referindo à força. A força-peso ela não é em quilos, tá? Ela é em newton. Então, esse é o seu peso, 600 newton. A sua massa é 60 quilos, tá? Acho que ficou claro aí a diferença de peso para massa. É só lembrar que quando você sobe na balança, você está medindo a sua massa. E o seu peso vai ter que multiplicar a sua massa pela gravidade. E essa é a fórmula, tá, da força-peso. Para descobrir a força-peso, peraí, vou escrever e fica melhor. Escrita, né? Força-peso é igual a massa vezes caso não dá para botar aceleração, tá assim, AC, gravidade. Tá? É a aceleração da gravidade, tá? Resumindo aí essa fórmula, para não ficar tão grande assim, nós temos isso aqui. Que a força, peso, é igual a massa, que chama de M, vezes a aceleração da gravidade, que eu chamo de A. Em alguns casos pode ser G, tá? Deixa eu ver como o livro trata para eu seguir o padrão do livro, para quando você for fazer exercício não estar se complicando. O livro, ele usa as duas letras. Ele usa A e G. Tá? O livro ele usa A, G. É a aceleração da gravidade. Certo? Essa é a nossa formulazinha, formulinha para descobrir a força-peso. Lembra a segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton é a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Só que aqui não é a força resultante, né? Aqui é a força-peso. E a aceleração aqui necessariamente é a da gravidade. O peso está aí relacionado à gravidade. Tá? Não é nenhuma outra aceleração, não. Então é a segunda lei de Newton, só que a aceleração não é qualquer uma. É a da gravidade. Tem que ser a da gravidade. Certo? Que aí nós vamos utilizar quase sempre com sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Vou botar aqui. Não deveria ser necessário, né? Mas vou botar aqui. A força-peso ela é em Newton. A massa é em quilograma. E a aceleração da gravidade ela é em metros por segundo ao quadrado. Certo? Então é basicamente isso. Vamos ver aqui a definição dela. A força-peso é uma força de atração gravitacional que, em geral, um planeta realiza sobre corpos que estão em sua superfície. É simbolizada por Fp, força-peso, né? E a unidade de medida no SI é o Newton, N. Tá? Então, não só na Terra, tá? Todo corpo aí celeste, ele possui uma gravidade, seja a Lua, seja inclusive o Sol também,
ou qualquer outro planeta, ou até mesmo asteroides, tá? Eles possuem ali, quanto maior for o corpo, maior a gravidade dele, maior a força gravitacional. Ok? A imagem melhorou? Agora melhorou, professor. Consegui copiar já. Que bom. Lembrando, a força-peso ela é direcionada sempre para o centro da Terra, tá? Não é para a superfície da Terra, é para o centro dela. Vou fazer um esquemazinho aqui. Você tem a Terra. A Terra é fácil de desenhar porque ela não é totalmente redonda, né? É um pouco oval. Até que ficou legal, ó. Você tem umas pessoinhas aqui, ó. Tem uma aqui, outra aqui. Outra aqui. Tem o chinês lá embaixo, o japonês. Olha aqui. A força gravitacional que está atuando em cada um deles é direcionada para o centro, tá? Vai ser a força, ela não é para a superfície, a gravitacional ela é aqui, ó. Já está puxando para o centro. Não está bem no centro aí, mas enfim. Tá? Então, a força ela está atuando para cá, ela está puxando para o centro. Por isso, em qualquer lugar que você estiver, você é puxado e acaba ficando na superfície. Outra força. Agora, travou, não sei. A imagem ficou ruim de novo. Foi. Não, agora melhorou. O esquema do livro está até errado ali. Mas ele puxa para o centro. Certo? De todas as direções, tá? Seja aí vertical, horizontal ou oblíqua. E embaçou de novo. Pronto. Tiraram o print ou copiaram. Já copiei. Apagar e nós vamos falar da força normal. Força normal. A força normal ela tem uma característica. Esse nome normal na física, ele está querendo dizer perpendicular. Tá? Tá querendo dizer que forma 90 graus. O que é uma perpendicular? Ó, nós ficamos perpendicular ao solo, tá? Porque o solo ele é reto e nós ficamos formando um ângulo de 90 graus aqui com ele, tá? Por isso é uma força perpendicular. Se em uma superfície reta a força ela é aplicada dessa forma aqui, tá? Ela já não é perpendicular, ela é oblíqua, ela é inclinada, né? Então aqui já não é uma força normal. A força normal ela é sempre perpendicular. Quando nós estamos em pé, estamos formando aí nessa posição perpendicular, ou seja, normal. Então aqui atua a força normal. Outro exemplo, não é só em pé, tá? Você pode ver aqui, se eu me apoio na parede, tá?
tem uma força normal aqui também. Porque minha mão está formando um ângulo de 90 graus com a parede. Imagine aqui é a parede, e a parede. Eu estou aqui, tá? Uma mão na parede. Olha o ângulo que essa mão está fazendo na parede aqui. 90 graus, está perpendicular. Então existe uma força normal aí. Tá? É muito comum as pessoas se referirem que a força normal ela é oposta à força peso. Não é mentira. Ela é oposta à força peso, mas nem todo normal, né? No caso da parede já não é. Já não é oposta à força peso. Na parede, a força peso continua atuando para baixo e a força normal, elas tem outra força normal, né? Seria a da parede. Veja um exemplo. Você tem o chão e tem a parede. Imagine que eu estou aqui com uma mão na parede, certo? Tem a força peso, que acabamos de falar, né? Está puxando aqui para baixo. A força normal ela é contrária à força quando a superfície ela é perpendicular. Essa superfície ela é perpendicular a mim, né? Então, se tem a força peso puxando para baixo aqui, ó, a força peso, se isso aqui é perpendicular, se ele é plano e eu estou em pé, eu tenho uma força voltando aqui, que é a força normal. Basicamente, sempre que tiver a força peso, eu vou ter a força normal oposta a ela. Mas eu posso ter força normal de outras formas também. Aqui, ó, eu tenho a ação de estar empurrando a parede com essa mão. Aqui, ó. Essa é a força de ação, é a força que eu estou fazendo na parede. Lembra que da terceira lei de Newton, ação, reação? A reação que a parede tem em mim, a gente chama de força normal. Tá? É uma normal. Pode ser só um N ou Fn. Tá? Deixa eu ver como o livro trata isso aí. Fn. Então, se trata de Fn, vamos falar de Fn, né? Então, oposta à força-peso. A força-peso é a força de ação. A força de reação é a força normal. Tá? Isso, a força de reação só é chamada de força normal quando a superfície que está sendo feita a força de ação ela for plana. Tá? Quando a força e a superfície formam um ângulo de 90 graus. Esse caso aqui, ó, a superfície ela é plana e a força ela descendo, então eu formo um ângulo de 90 graus aqui. A parede é plana, eu estou formando uma força aqui, ó, a força de ação também forma 90 graus. Então, se forma 90 graus, eu tenho uma força de reação chamada de força normal. Tá? Aqui mesma coisa, se forma 90 graus, a força de reação é chamada de força normal. Vamos ver a definição aqui. A força normal é uma força de contato que, em geral, atua entre corpos sólidos. Essa força simbolizada por SN, por Fn, como é uma força no sistema de unidade do SI, é o Newton, certo? Então, o livro traz um esquema aqui, mas eu acho que esse esquema que ele traz é ainda mais complicado do que o da parede. O da parede se torna mais fácil. Mas vou tentar fazer esse dele aqui. Só fazer aqui, tá? Ele faz. Nós temos a Terra. Em cima da Terra tem uma mesa. Certo? Enfim, uma mesa aqui em cima da Terra. Só que em cima dessa mesa ainda temos um livro. Tá?
Então, você tem que analisar a força, peso, tá? Só que a força-peso ela atua nos dois objetos. Ela atua na mesa e atua no livro. E a força normal, existe duas forças normais também, tá? Deixa eu ver aqui. Isso. Nós temos a força que a Terra está fazendo na mesa, né? Seria a força na mesa, mas nós também temos a força que ele está fazendo no livro. A gravidade também está puxando o livro ali. Mas veja aqui, a força normal do livro não é da Terra, porque o livro está em contato com a mesa. Então, isso aqui é a força-peso, tá? Vou botar só um P mesmo. E aqui também a força-peso, tá? Agora, a força normal da mesa, ela é, sim, oposta à Terra. A força normal é. Mas a força normal do livro não é da Terra, porque ela não está encostada, o livro não está encostado na Terra. E a definição fala o quê? A força normal é uma força de contato. Dois corpos aí, né? Dois objetos. Como o livro está em contato com a mesa, a força normal do livro vai ser apenas entre a mesa e ele. Essa é a força normal. Tá? Enquanto que a força peso, posso botar aqui, está sendo puxada pela terra. Mas a normal vai ser aí com a mesa. Tá? O livro ele traz de uma forma diferente, etc., mas é basicamente a mesma coisa que ele está querendo explicar aí. Acho que ele escreve aqui. Fala alguma coisa, cadê? Bom, a forma que o livro traz é ainda mais complexa. Mas conseguiram entender essa parte aqui? Conseguiram entender isso? Sim. Porque uma força normal é uma força de contato, o livro não está em contato com a Terra. Tá? Ele sofre a ação da gravidade, ele recebe a força-peso, que é a gravidade, né? A ação da gravidade. Porém, a força normal vai ser referente à mesa, porque ele está em contato com a mesa, e não com a Terra. Certo? Ok? Não tem muito o que. Tá, vou ter que escrever. Vou escrever aqui. Só se for escrever a definição também, né? Mas acho que pelos desenhos já fica mais claro de entender. Eu vou escrever esse desenho. Força normal é o Fn, que é a unidade do SI, é o Newton. Certo? Sempre que for força, a gente vai tratar como Newton. É, a força normal. Vou botar o que está além do que tem no livro, tá? O livro só fala que é uma força de contato, né? Quero botar aqui de alguma forma para explicar. Deixa eu fazer aqui.
90 graus. O ângulo de 90 graus ele é referente ao normal, tá? É perpendicular. Acho que vocês sabem que é um ângulo de 90 graus, né? É sempre que tem um. Imagina a reta horizontal e a outra é vertical aqui a ela. Esse ângulo de 90 graus, tá? Para entender de outra forma, talvez fique melhor. Se você tem uma superfície plana, o ângulo de um lado até o outro aqui, ó, tá aqui até aqui, é de 180 graus. Se você cortar esse ângulo bem no meio, fica só a metade, que é 90 graus. 180 dividido para 2, 90 graus, você pode simbolizar assim. Tá? Sempre que divide no meio aí o ângulo de 180, sobra 90, né? Não vou deixar só nas palavras ou só no livro também não. Eu vou dizer que é uma força de contato aqui. Vocês. É uma força de contato. Quero mencionar mais alguma coisa. Em geral, atua entre corpos sólidos. Isso aí não é muito necessário. É uma força de contato, lembre-se disso. E lembre-se também que sempre que algum corpo sofre ação da gravidade, e vai haver também a força de reação chamada de normal. Sempre. Tá? Então, naqueles esquemas lá da primeira, eu botar, tem aqui superfície, tem uma caixa aqui, tem uma força aplicada nela nessa direção. Além dessa força aplicada, nós temos aqui a força normal, a força peso, tá? E a força, consequentemente, nós temos a força normal. Só que, lembra lá, ação e reação. A força de reação vai ser sempre igual, vai ser sempre a mesma intensidade. Que a força de ação aqui é a peso. Essa é a força de ação. A de reação tem a mesma intensidade, sentidos opostos. E lembra quando a gente fazia, para achar a força resultante, vocês estavam falando que na última aula fizeram. Na última não, que não conseguimos dar aula. Né? Mas a força resultante, lá nos exercícios que estávamos fazendo, que você tem que analisar qual é a força maior. Por exemplo, se eu tenho uma caixa aqui, eu tenho uma força de 10 newtons aqui, nessa direção, e tem uma força de 5 newtons aqui, eu vou ter que subtrair, né? 10 menos 5, a força resultante vai ser de 5 newtons nessa direção. Né? Essa é a força resultante. Lembra disso? Que quando os sentidos são opostos, eu vou subtrair. Quando os sentidos é o mesmo, eu vou somar. Vocês lembram disso, né? Então, olha aqui. Os sentidos são opostos. Eu vou subtrair. Imagine que essa força aqui, a força peso aqui, ela é de 50 newton. Se a ação é reação, a reação normal, a força normal, ela também é 50 newton. Tá? Já que a intensidade é a mesma, só muda o sentido. Como são opostas, eu vou subtrair. 50 newton menos 50 newton. Igual a zero, né? 50 menos 50 igual a zero. Essas forças, elas se anulam. Tá? Por isso, não foi considerada quando a gente estava achando a força resultante. Porque ela se anular. Então, não é interessante falar dela naquele momento. Tá? Mas depois que a gente vê todos os tipos de forças que nós estamos vendo agora, e eu botar assim, tem um objeto na superfície, né? Onde o homem está exercendo uma força para a direita, tá? Não importa se é puxando ou se é empurrando, uma força para a direita. Uma força com sentido direita. Faço o esquema de forças atuantes nesse bloco.
O esquema de forças, tá? Aí você vai ver, ele está fazendo uma força para a direita. Eu vou ter, óbvio, a força que ele está fazendo para a direita. Vou ter a força-peso, que sempre está, se está na Terra ou em qualquer outro planeta, tem a força-peso. E, consequentemente, eu tenho a força resultante, que é a força normal. Nós ainda vamos ver, hoje não vai dar mais tempo, não dá, mas nós ainda vamos ver que se ele está fazendo uma força para lá, se ele não mencionar, tá? Ele vai ter que mencionar, provavelmente, que existe a força de atrito. Nós já mencionamos aqui, mas vamos detalhar na próxima aula. A força de atrito ela é oposta à força de ação. Tá? Mas aí nós vamos ver na próxima aula detalhar ela direitinho para vocês ficarem a par de tudo aí. Não deu para terminar hoje. Próxima aula a gente vê força de atrito e força Ô, elástica. professor, Ou, não vai ter aula não de história, é? não sei. Sei não.